Olha só, chegou a hora do filé mignon, né? Não que a gente tenha ruído muito osso ao longo dessa temporada, mas, cara, agora não tem mais data FIFA, agora não tem mais muito tempo para pensar ou para respirar, porque a gente chega nas 7 rodadas finais da Premier League com duas situações mais periclitantes, mais agudas, mais que envolvem, acho que a maior carga sentimental, olhando para a tabela. É claro que há outras tramas e outras histórias importantes, eu não estou desconsiderando essas, mas as principais têm um ponto em comum que habitam o norte da capital, por isso eu até brinco no título do vídeo que é o norte para o norte de Londres, né? A bússola para Arsenal e para Tottenham. Duas brigas opostas, duas brigas em duas pontas da tabela e 7 jogos para cada um. As duas coisas, elas podem fazer a outra ainda mais intensa, né? Vamos lá, se o Arsenal é campeão e ainda por cima consegue o trunfo de ver o maior rival rebaixado, é claro que para o torcedor acho que não importa tanto assim, o mais importante é ser campeão, mas seria um sorriso um pouquinho mais largo, vai? E do outro lado, é claro que o mais importante para o Tottenham é não cair, mas imagina se eles conseguem ficar na primeira divisão, o que é o mínimo do mínimo nesse vexame de temporada, porém, né, na resenha, na brincadeira ali no bar, no pub, se eles conseguem ficar e o Arsenal não é campeão, eles terminam rindo um pouco mais, apesar da própria situação. Na hora da sacanagem entre torcedores, você, é claro que vai contar com o horror do rival para deixar o seu sorriso ainda mais completo, né, cara? Faltam cerca de 40 dias para o 24 de maio, última rodada da Premier League. Não sei se esperaremos até lá para ter as respostas para essas duas perguntas, né? Se teremos uma briga pelo título até a última rodada, se teremos uma briga contra o rebaixamento do Tottenham até a última rodada. Eu torço para que sim, né? Como jornalista que está trabalhando aqui como repórter dessas equipes e dessas partidas. E como um espectador, né? Se você não é torcedor de nenhum dos dois, você torce para que essa trama ela se estenda o máximo possível e o teto dessa extensão é o dia 24 de maio, falta muito pouco tempo. Eu vou começar pelo topo da tabela. Eu vou começar falando do Arsenal. 7 partidas. Bournemouth em casa, nesse fim de semana. Manchester City em Manchester. Newcastle e Fulham no Emirates. West Ham fora de casa. Burnley em casa. E o Arsenal fecha a Premier League no dia 24 contra o Crystal Palace fora de casa. Então, 4 jogos no Emirates e dos 3 fora de casa, só em um o Arsenal vai sair de Londres, que é contra o Manchester City, porque, claro, o West Ham e Crystal Palace são equipes londrinas. O momento de instabilidade do Arsenal, ele não tocou na Premier League, né? É um momento que ele é um pouco maior em termos de data do que em número de jogos, né? É porque fica nas duas pontas da data FIFA. Antes de ir para a data FIFA, perde a Copa da Liga para o Manchester City e volta sendo eliminado na FA Cup para o Southampton, mas consegue uma recuperação em Lisboa contra o Sporting. Aliás, eu recebi algumas mensagens, algumas só, tá? Eu detesto quem às vezes recebe uma mensagem ou outra e fica levantando isso como, olha, o povo está falando, o povo está clamando. Não, foram algumas mensagens ali, não enchem nem duas mãos, mas de alguns torcedores do Arsenal, um pouco na bronca comigo, por eu aparentemente ter escolhido não cobrir o Arsenal na Liga dos Campeões. Eu não tenho muita ingerência na minha escala, tá? Não foi minha decisão não cobrir o jogo em Lisboa, não é minha decisão não cobrir o jogo em Londres e também não estou reclamando, eu estou muito satisfeito de poder cobrir as duas partidas entre Real Madrid e Bayern de Munique, mas eu também não falei desse jogo em Lisboa simplesmente porque eu não o assisti. Eu estava na partida em paralelo, né, no Santiago Bernabéu, e eu acho muito ruim fazer um vídeo sobre um jogo que eu não vi. E o que eu vi depois e li, e claro, os melhores momentos,
apresentam um Arsenal que, se não jogou bem e sofreu um pouquinho defensivamente para mais uma atuação brilhante do Davi Raya, e eu falei isso outro dia no Melhor Futebol do Mundo, programa da TNT sobre futebol internacional, que o Raya, eu sei que a temporada passada dele já foi muito, muito, muito boa. Teve gente que ficou na bronca comigo por eu ter escolhido o Matsels como principal goleiro da última Premier League. Nessa, especialmente em 2026, o Davi Raya tem sido muito exigido, porque a defesa do Arsenal parou de ser tão intransponível assim. E quando o Raya foi exigido, ele geralmente foi muito, muito, muito bem. E nessa partida contra o Sporting, inclusive, aliás, o momento de instabilidade foi justamente sem o Raya, né? Porque o Arteta escalou o Kepa nas 2 derrotas, nas 2 Copas Nacionais. A gente chega no momento da temporada, apesar dos pesares recentes do Arsenal, que o time precisa necessariamente ser implacável. E sendo implacável, ele se aproxima de ser uma equipe imbatível, porque o Arsenal chega agora nessa reta final sem margem para manobra. É claro que matematicamente tem. No pior dos casos, a vantagem de 9 pontos para o Manchester City, ela se derrete em 3. Então, além de, nesse pior dos casos, a gente considerar uma derrota para o Manchester City, que não são favas contadas, longe disso, acho que vai ser um jogo muito duro para os dois, ainda assim o Arsenal vai ter um colchão de 3 pontos. Então, ser imbatível não é ao pé da letra, mas a postura precisa ser essa, a começar pela partida contra o Bournemouth no Emirates Stadium. Dos 7 adversários que o Arsenal tem, quantos de fato tem que deixar o torcedor tenso? Só o Manchester City, gente. Só o Manchester City. Porque, cara, vamos lá, né? O Bournemouth, eu sei que é uma boa equipe, mas o Arsenal joga em casa e o Arsenal, para ser campeão, tem que derrotar boas equipes. Aí tem o City, ok. Newcastle e Fulham em casa, tem que vencer. West Ham fora, talvez já pegue o West Ham rebaixado. Esse é um jogo que pode ser uma casquinha de banana se o West Ham estiver bem. E aí a gente não sabe como que vai estar a situação ali na briga contra o Tottenham, contra o rebaixamento. Então, ok, eu entendo que esse possa ser uma potencial casca de banana, porque, é claro, na reta final é muito ruim você pegar um time desesperado, não é o caso do Bournemouth, não é o caso do Newcastle, não é o caso do Fulham, ainda que esses 3, com as próprias condições, estejam brigando ali por uma vaga na Conference League. Depois o Burnley já rebaixado, e aí fecha contra o Palace fora de casa. Não é um jogo simples, mas é um jogo que, se depender dessa partida para o Arsenal ser campeão, o Arsenal precisa vencer. Então, assim, há potenciais cascas de banana, mas, sinceramente, não é uma sequência que deveria dar calafrios para o torcedor do Arsenal. Não deveria dar calafrios ao Calafiori. Assim, a tensão do torcedor, inclusive, deveria dar lugar à confiança, e eu falo especificamente com o torcedor que vai ao Emirates Stadium. Eu sei que não é esse o público aqui, infelizmente, talvez seja, né? Não sei se algum sortudo, alguma sortuda aqui vai conseguir ir para Londres, ir para um jogo no Emirates para ver esse Arsenal na reta final, para tirar a fome de 22 anos na Premier League. Mas, cara, quem tiver na arquibancada, porque eu falo isso, eu tenho percebido e tenho escutado de quem vai mais aos jogos do que eu, que há uma tensão no primeiro revés, ou nem no revés. No primeiro momento tenso do jogo, a tensão ela imediatamente é intensificada pela arquibancada. A torcida do Arsenal, não vou tirar a razão de nenhum torcedor, tá? Ela tem uma desconfiança quase que inerente ali por conta das últimas temporadas e por conta de alguns momentos dessa, tá? Mas nesse momento não tem espaço. Eu lembro de ter feito, como tricolor, um vídeo durante a Libertadores, que o Fluminense ganhou em 2023, em que eu tentei passar uma mensagem para a galera que é o Maracanã. Cara, não dá, em momentos decisivos, em momentos agudos, seja na parte de baixo ou na parte de cima da tabela, e especialmente na parte de cima, especialmente com esse time do Arsenal, a arquibancada ela não pode ser reativa. Isso vale para qualquer um que esteja numa situação similar, tá? Eu sei que é fácil falar, mas é importante que isso seja comentado em grupos de torcedores e isso seja disseminado, porque a arquibancada, muitas vezes, ela reage ao que está acontecendo em campo, e eu acho isso natural. Se o time está bem, a arquibancada
tá bem e vice-versa, mas o time precisa de um apoio irrestrito da arquibancada em momentos finais. E eu não tenho visto isso no Emirates. É claro que, vamos lá, não é o principal é o Arsenal conseguir mentalmente demonstrar o que não conseguiu demonstrar nas últimas temporadas nos momentos chave, né? Demonstrou em alguns momentos, mas quando na hora H precisou, não conseguiu. E o time precisa, a responsabilidade é 99% do time, mas 1% da arquibancada acho que precisa ser entregue independentemente do que o time fizer. Já contra o Bournemouth, tem que ser um inferno pro Bournemouth, tá? E depois tem que ser, independentemente do que acontecer em Manchester, tá? Se conseguir pontuar em Manchester, aí beleza, aí eu acho que a situação fica muito mais encaminhada. Mais do que já está, e já está encaminhada. Mas independentemente, mesmo que perca para o City, tem que ser um inferno contra o Newcastle. O Arsenal precisa, porque se o Arsenal vencer os 4 jogos em casa, ele vai dar um passo muito, muito grande em direção a cessar esse jejum de 22 anos, né? Agora, é claro que a responsabilidade maior é do time, é do Arteta, é da cabeça desse time, porque time por time, jogo por jogo, o Arsenal é melhor do que praticamente todos esses adversários. A temporada do Arsenal na Premier League, a pontuação, né, não me engana. Eu sei que não é uma questão imediata, né? O melhor time sempre vence, mas entendendo as condições, né, das quais o Arsenal chega, cara, tá com a faca e o queijo na mão e agora não pode escorregar. E ainda tem o bônus, eu trato como bônus, tá? Porque eu acho que o principal da temporada é o Arsenal ganhar a Premier League. O bônus seria, imagina, fazer a dobradinha com o inédito título da Liga dos Campeões. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas no meio desse caminho tem um jogo no Emirates, agora na quarta-feira, na quarta-feira, contra o Sporting, para confirmar o favoritismo, porque o Arsenal, por méritos próprios de ter feito uma fase de liga perfeita, ele chega com 2 adversários muito acessíveis, especialmente nessas quartas de final. O Arsenal pega o adversário mais acessível de todos que estão envolvidos ali na competição. Mesmo o vulnerável Liverpool seria com um tom de rivalidade e de clássico e de Premier League que poderia deixar o jogo muito mais complicado do que contra o Sporting. E eu não estou tirando os méritos do Sporting de voltar às quartas de final da Liga dos Campeões depois de décadas, né? Nunca conseguiu na era moderna até essa temporada. Mas sem nenhuma dúvida o Arsenal conseguiu adversários acessíveis e precisa confirmar essa vaga nas semifinais. E aí eu acho que aí o Arsenal finalmente vai encontrar alguém de estatura parecida e dali em diante não tem obrigação. A obrigação do Arsenal, na minha opinião, é passar para as semifinais. Eu, pelo prisma do Arsenal, preferiria enfrentar o Barcelona do que o Atlético de Madrid por encaixe de jogo. Por melhor que seja o Barcelona, por mais talentoso que seja o Lamine Yamal, eu acho que seria melhor para o Arsenal enfrentar o Barcelona, um time mais leve, um time mais ofensivo, do que o Atlético de Madrid do Simeone, que, ainda que não tenha o caráter defensivo que a gente cisma em rotular, e já tem um tempo que o Atlético de Madrid não é esse ferrolho, ainda assim existe algo nesse Atlético de Madrid que me parece jogar um jogo parecido com o que o Arsenal joga, e aí quando você meio que anula as vantagens e desvantagens, eu acho que fica um jogo um pouco mais perigoso, e eu acho que as vantagens do Arsenal contra as vulnerabilidades do Barcelona seria um encaixe melhor. Não tem por que eu ficar falando muito disso agora, a gente vai ter tempo para falar disso depois. De qual jogador eu espero mais nessa reta final? Martin Odegaard. Ele está de volta. Se bem fisicamente, o que seria uma grande notícia para o Arsenal, o capitão precisa fazer o que ele não fez nas últimas temporadas na reta final. Eu acho que passa pelo Odegaard alguns problemas que o Arsenal teve em momentos decisivos nas últimas temporadas, e eu espero muito ver o capitão liderando a equipe técnica e psicologicamente. O Odegaard precisa ser o norte do Arsenal enquanto liderança
né, de capitão mesmo ali, mas tecnicamente também, porque esse Arsenal que tem alguma dificuldade de marcar com os atacantes e de achar esses espaços, precisa muito de um Odegaard extremamente inspirado. Não sei se fisicamente é possível, né? Por isso que eu faço o aposto ali, se bem fisicamente, ele precisa ser o principal jogador, o protagonista desse Arsenal na reta final. Vamos ver como é que o Bukayo Saka volta, porque ele também está devendo nessa temporada, mais do que o Odegaard, inclusive. E aí os outros a gente tem que ver, né? O Gyökeres, ele está numa velocidade boa de gols, inclusive sendo o herói da própria seleção na data FIFA. A gente tem o Martinelli entrando bem em Lisboa naquela grande jogada para o gol do Havertz, o próprio Havertz, enfim, né? Não faltam bons jogadores para esse Arsenal. O que eu quero ver é vários desses jogadores dando passo adiante nesse momento delicado e especialmente o Martin Odegaard, tá bom? Repito, o título está nas mãos do Arsenal e dessa vez não pode escapar. Não pode escapar. A Liga dos Campeões é outra coisa. O título da Premier League não pode escapar do Arsenal. E o Tottenham, cara, é o 17º colocado, com chance de entrar em campo no domingo, dentro da zona de rebaixamento. Eu não sei que horas eu vou conseguir publicar esse vídeo, talvez já tenhamos o resultado desta sexta-feira do West Ham recebendo o lanterna Wolverhampton, abrindo essa rodada da Premier League. Se o West Ham vencer, se o West Ham venceu, o Tottenham ele entra na zona de rebaixamento e joga já dentro da zona de rebaixamento contra o Sunderland fora de casa, um jogo enjoado, cara. A sequência do Tottenham não é simples. Não é simples, ainda mais considerando o que o Tottenham é. Sunderland fora, Brighton em casa, Wolverhampton, lanterninha fora, isso deveriam ser 3 pontos obrigatórios, já rebaixado provavelmente, pela matemática inclusive. Aston Villa fora, jogo chato. Leeds em casa, não sei o quanto que o Leeds vai se enrolar nessa briga contra o rebaixamento, acho que não, mas pode ser um jogo enjoado. Chelsea fora, o Chelsea brigando por vaga na Champions. E fecha com o muito bom e competente Everton do David Moyes, brigando por vaga em competições europeias. Acho difícil, mas matematicamente até por Champions. Nesse momento, o Everton pode brigar, não sei como é que vai chegar na última rodada. São jogos complicados, cara. Tirando o Wolverhampton fora e talvez o Leeds em casa, todos os outros são uma casquinha de banana para esse Tottenham. 4 jogos fora de casa e 3 jogos dentro de uma casa estranha. Né? O Tottenham parece visitante da própria casa, muitas vezes, o retrospecto é terrível, já desde a última temporada, mas especialmente nessa temporada, especialmente na Premier League. O Tottenham de ontem, de antes da data FIFA, ele seria um grande candidato a rebaixado. A questão é que a gente não sabe qual será esse novo Tottenham em mais uma mudança de treinador. Saiu o Tudor depois de 44 dias, 7 jogos e 5 derrotas. Só venceu quando não valia nada no segundo jogo contra o Atlético de Madrid, depois daquela pancada humilhante em Madrid. E aí chega o Roberto De Zerbi, um treinador extremamente talentoso, com bons trabalhos nas costas, porém temperamental, meio genioso e ainda com uma característica não testada e, portanto, que me dá uma desconfiança de talvez não ser um bombeiro, né? Há momentos em que você precisa mais de um treinador acostumado a lutar contra o rebaixamento do que um treinador talentoso. Não que não tenha talento em brigar contra o rebaixamento, mas às vezes você precisa de um cara mais acostumado a esse tipo de situação do que alguém acostumado a brigar lá em cima, e esse é o Roberto De Zerbi. Não tanto lá em cima, né, mas ele é um cara... Tudo bem que o Sassuolo foi um trabalho que eu não sei se chegou a brigar contra o rebaixamento, mas não é um time que briga lá em cima, e ele conseguiu, acho que, levar o Sassuolo para o meio da tabela da Série A. O Brighton também foi um time erguido por um bom trabalho do De Zerbi, e o Marseille a mesma coisa, né? Vai ser a primeira vez que ele chega no fim da temporada, sem tempo para, né, treinar direito. Ele teve a data FIFA, mas é claro que quase todos os jogadores saíram para defender as próprias seleções. E aí tem que ver como que o De Zerbi vai se comportar
nesse cenário, né, cara, com esse contexto, assim. Eu gostei do tom que ele adotou na coletiva de apresentação dele, na coletiva não, na entrevista feita pelo próprio clube, e ele fala, não é hora de ficar aqui falando sobre a minha filosofia, precisamos ganhar jogos. Ótima declaração. Nós não temos tempo para focar tanto nos princípios, mas precisamos saber o que fazer em campo. Muito boa declaração também. O que eu leio, é claro que é difícil transformar teoria em prática, mas o que eu leio aqui, não vou ficar tentando inventar a roda. Eu não vou tentar fazer com que esse Tottenham seja o melhor Tottenham possível dentro dos meus princípios. Eu só quero organizar o time em campo. E essa organização falta mesmo, faltou a temporada inteira. Cara, com o Thomas Frank principalmente, o tudo não teve nem muito tempo, mas com o Thomas Frank principalmente, o torcedor do Tottenham não sabia o que o time queria fazer em campo. Não sabia o que o time queria fazer em campo. Na maior parte da temporada, ela era bola no Mohamed Kudus e vamos ver se ele se vira bem. Depois da lesão do Kudus em janeiro, nem isso. Então, durante o Igor Tudor teve uma mudança para um esquema de 3 zagueiros cara, assim, é um Tottenham muito perdido, muito vulnerável, psicologicamente abatido e que agora pode ganhar uma sobrevida se o De Zerbi conseguir algo muito difícil, que é fazer esse time entender o que quer fazer com a bola. Né? E o Kudus, aliás, né, teve uma recaída na recuperação da lesão e é provável que nem volte nessa temporada. É uma notícia muito ruim para o Tottenham, porque o retorno dele nessa reta final seria essencial. O Tottenham não vence na Premier League desde o ano passado, desde dezembro. São mais de 100 dias e 2 treinadores passaram por esse período, né? Thomas Frank, Igor Tudor e agora chega o De Zerbi, depois de 13 rodadas, 8 derrotas e 5 empates. Cara, o De Zerbi, o negócio é que a tabela do West Ham, daqui a pouco eu vou chegar nela, ela não é tão simples, mas ela é menos difícil do que a do Tottenham, e o West Ham estava jogando melhor do que o Tottenham. Então, nesse momento, a setinha do West Ham está apontando para cima e a do Tottenham está apontando para baixo. Essa primeira rodada é muito negativa para o Tottenham. Se o West Ham conseguir a lógica, que é vencer o Wolverhampton em casa, o Tottenham tem um jogo muito mais difícil e já dentro da zona de rebaixamento contra o Sunderland. Então, o trabalho já pode começar com a água acima da linha do nariz, né? Como que o De Zerbi deve montar esse Tottenham? Deve ser voltar ao 4-2-3-1, que tentou com o Thomas Frank, mas com características muito diferentes. O que o De Zerbi gosta de fazer? Atrair o adversário com uma saída de bola, passando muito. Quem toca muito na bola são os goleiros e os zagueiros. O Vicário, eu não sei quando volta da cirurgia na hérnia, então talvez haja uma chance de redenção para o Kinski, depois daquele pesadelo em Madrid. E o Kinski com a bola no pé é melhor do que o Vicário, e talvez o De Zerbi, portanto, prefira o Kinski mesmo com o Vicário disponível. E aí vai precisar muito do Van de Ven e do Romero tomarem boas decisões, né? Quase todos os times da Premier League estão marcando homem a homem e lá em cima, então não vai ser simples. E para isso a figura do primeiro volante será, penso eu, central, porque se o Thomas Frank gostava de despovoar o meio-campo e sair pelos flancos, o De Zerbi é um cara que gosta de povoar a zona central do campo e a bola vai passar muito pelo primeiro volante e por isso eu acho que o João Palhinha não será o titular do De Zerbi, caso os outros estejam bem fisicamente, porque o Palhinha é um cara muito limitado, ele é muito bom jogador em vários atributos, em vários aspectos do próprio jogo, mas ele não é muito bom de pegar a bola de costas na pressão e sair jogando e ser um cara virtuoso nessa função. Talvez o Archie Gray possa ser esse cara, com o Bergvall, então são 2 adolescentes que talvez recebam a função de serem o Caicedo e o McAllister do De Zerbi do Brighton, sabe? E aí o camisa 10, que o De Zerbi sempre gostou de ter um camisa 10 virtuoso, imagino que o ideal seja o Xavi Simons, mas o Tottenham só tem um ponta bem fisicamente, que é o Matistel, né? O Odobert, infelizmente, foi o joelho, se eu não me engano, né? E os outros não estão voltando. Então, não sei se com isso ele vai ter que puxar o Xavi Simons para a ponta esquerda, o Theo na direita, o Solanke na frente, e talvez aí ele tenha que
colocar o Bergvall como 10, e aí o Palhinha vai ter que dividir aqui com o Art Gray, ou o Pepe Matassar vai ter que jogar ali, o Bentancur acho que não volta também nas próximas rodadas. Então, cara, não sei como é que vai ser esse time contra o Sunderland, vamos ter muitas respostas ali, ou se ele vai colocar o Richarlison na ponta, jogou assim com o Postecoglou, né, e é um cara que pode jogar em uma das pontas ali com o Solanke, e aí o Xavi Simons vira 10, mas precisamos matar essa curiosidade já contra o Sunderland. A sequência do Tottenham é difícil, a sequência do West Ham, só para completar o que eu falei. O Wolverhampton em casa, depois visita o Crystal Palace, recebe o Everton, visita o Brentford, recebe o Arsenal, visita o Newcastle e fecha contra o Leeds em casa. O Tottenham provavelmente não vai precisar somar tantos pontos assim para se manter à frente do West Ham, porque essa sequência é muito dura também. O Tottenham, se não mudar, eu acho que cai. Mas eu tenho a sensação de que, pelo discurso do De Zerbi, ele não vai ser um cara tão apegado às próprias ideias e vai ser um cara um pouco mais adaptável, e talvez isso tenha sido a melhor decisão entre várias decisões erradas da diretoria do Tottenham. A princípio eu não gostei, tá? E critiquei, inclusive, a contratação do De Zerbi. De lá para cá eu tenho lido mais e tenho escutado mais e tenho visto que talvez a opção não foi tão ruim assim, inclusive dentro dos contextos de que não tinha tanta gente assim na praça. Vamos ver. Comenta aqui se você acha que o Arsenal será campeão, se o Tottenham será rebaixado, qual é a sua combinação aí entre o que você acha que vai acontecer e o que você deseja que aconteça, né? Até o próximo vídeo.